Estamos aqui direto do Química G, né, o canal do professor Germano lá no YouTube, para os meus queridos, amados e idolatrados alunos do primeiro ano do ensino médio lá da escola ESA, né, Escola Santo Agostinho de Pariqueraçu, beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente, né? Então, aqui nós fizemos a aula 20, essa aula 26. Na aula 25 ficou esta lição de casa, né, os exercícios de 35 a 39, né? Faltou 39 aqui, tá, pessoal? Depois eu passo para vocês. E o 44 a 47, beleza? Então aqui a aula 25, então aqui só faltou, me perdoem, né, faltou o 39, tá? Mas depois eu passo para vocês, não tem problema não, eu passo pelo ClassUp, tá bom? Então, confiram, né? Peguem o caderno de exercício direitinho, né? E confiram e vejam e façam uma avaliação da performance de vocês, né? O ideal é ter uma boa performance, né? Uma boa performance é em torno de 75%, né? Então, o ideal é lógico que é 100, né? Mas 75 a 100% já é um bom resultado, né? Um resultado bastante satisfatório. Beleza? Então é só conferir e caso, né, dentro desse contexto vocês tiverem alguma dúvida, é só me esclarecer, né, me mandarem essas dúvidas via ClassUp ou plural ou química.gelufebugi@gmail.com, beleza? Tá bom? Normalmente o pessoal manda pelo ClassUp, eu acho mais fácil também, acho mais prático, né? Então, eu estou sempre ligado no ClassUp, então é só você me mandar a sua dúvida que eu esclareço, ok? Fechou? Então tá bom, então vamos seguir aqui para a nossa aula, né? Vamos aí dar continuidade, aula 26, né? Página 219, direitinho, vamos abrir a apostila, né? Aula 26, ligação metálica, né? Então, pessoal, nós vimos até agora a ligação iônica, né? Vimos a ligação covalente normal e vimos a covalente dativa, né? A covalente dativa ou coordenada, que é onde, né, no caso da iônica, um átomo doa o elétron e o outro átomo recebe esse elétron. E aí eles formam uma molécula. Existe uma ligação, o nome dessa ligação é uma ligação iônica, porque quando alguém doa um elétron e o outro recebe, eles se desequilibram, né, nas quantidades de prótons e elétrons, um fica positivo, o outro fica negativo. Consequentemente, viram íons, né? Então a molécula ela é ionizada, ela é polarizada, né? Então, por isso que chama ligação iônica, porque você acaba gerando uma molécula ionizada, né? Onde você tem como resultado dois átomos na forma de íons, um cátion e um ânion, beleza? A segunda alternativa, né, que nós vimos de ligações que os átomos procuram é compartilhar elétrons, né? Tem alguns átomos que não podem doar, né? Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron, ele não pode doar esse elétron, né? Então, se ele não pode doar, como que ele se liga então a outros átomos? Compartilhando, né? O hidrogênio, ele precisa ficar, ele quer ficar, né? Ele gostaria de ficar estabilizado igual ao hélio, né? Que é um gás nobre que tem quantos elétrons na sua estrutura atômica? Tem dois elétrons e está estável, né? Então o hidrogênio ele vai procurar ficar com esses dois elétrons. A outra alternativa de ligação covalente é aquela quando você tem o átomo que sobra elétron, né? Ele faz a sua ligação, se estabiliza, né? Por exemplo, se for um oxigênio,
ele estabiliza com duas ligações covalentes, né? Ou duas iônicas, pode ser iônica também, né? Só que o que acaba acontecendo? Como o oxigênio tem 6 elétrons e ele faz essas ligações, ainda sobram 4, ou seja, 2 pares, né? Então esses 2 pares eles podem se ligar a outros átomos numa ligação chamada covalente dativa ou coordenada, que é uma ligação um pouco mais fraca, mas é possível fazer essas ligações. Então, recapitulando, iônica, covalente, covalente dativa, tá? E aí nós vamos ver agora a quarta opção que os átomos encontram, né, para se fazer ligações entre si. Nesse caso, é uma ligação muito especial, que é a ligação metálica. É uma ligação que ocorre, né, entre os cátions, né, que estão nos metais de transição. Ouro, prata, ferro, cobre, todos aqueles metais, né, aqueles metais que na verdade são cátions, né, eles se juntam entre si, né, eles acabam de uma certa forma se juntando, ou seja, muito porque eles têm propriedades muito parecidas, né? Primeiro são metais, né? Todos são cátions, né? Então é muito fácil, por exemplo, se você liquefazer o ouro e liquefazer o cobre, os dois, se você colocar os dois juntos, eles estabelecem uma ligação chamada metálica. Na verdade, eles formam uma liga metálica, né? Eles vão formar essa liga metálica. Exatamente como está aqui, ó, nesse desenho aqui, né? Então eu tenho os cátions, e aí eles se sobrepõem, né? As duas eletrosferas dos átomos diferentes, elas sobrepõem, e esses elétrons, né, que estão na camada de valência, que ficam livres ao redor, eles se começam a circular entre os dois átomos, formando uma coisa que a gente chama de mar de elétrons, tá? E aí acaba fazendo essa ligação, esse tipo de ligação, ok? Então, algumas propriedades, então, né? Então, olha aqui, ó. Então, aqui, ó, tá formando aqui o mar de elétrons, né? Conforme a gente está falando aqui, ó. Uma coisa que é bastante característico da ligação metálica é aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, você vê aqui, ó. Elas antes da ligação, cada uma eles são quando você estabelece, né, uma diferença de potencial, aqui, ó, positivo e negativo, o que acontece com esses elétrons livres aqui? Eles todos formam uma única direção e sentido, né? O que é isso aqui? Isso aqui nada mais do que corrente elétrica. Então, a condutibilidade elétrica e térmica, né? Elétrica passando a corrente elétrica, né? E a térmica porque eles são bons condutores de calor, né? É muito simples, né? Você pega, por exemplo, se você pegar, você põe o café na sua xícara, e aí você pega uma colher e coloca dentro da xícara, né? Logo você vai perceber que a colher fica quente, né? Ela fica quente. Então, por quê? Porque ela absorve calor, né? Com muita tranquilidade, com muita facilidade. Então, isso é uma característica também dos compostos metálicos. Então, além de ter uma boa condutibilidade elétrica, eles são bons condutores, né? São bons condutores. Por exemplo, em esses equipamentos espaciais, eles são construídos, né, com materiais que têm que ser duráveis, né? Pelo menos os que a gente conhece. Então, por exemplo, como eles vão satélites, né, telescópios, esses equipamentos que estão viajando, né, no espaço, eles precisam ter componentes que são confiáveis, né,
e que tem uma durabilidade quase que eterna, né? Por quê? Porque a gente sabe que esses equipamentos eles vão ficar viajando no espaço o tempo todo, né? É só bastou dar um empurrão, vai embora, né? Vai embora. E, e aí, quais são esses materiais? São justamente esses metais, essas ligas metálicas, né? Essas ligas metálicas que, que são estabelecidas, né? Ouro e cobre, ou somente, né? Por exemplo, tem alguns satélites, tem alguns equipamentos, né? São placas, né? De digitais que são feitos, que é usado o ouro, né? O ouro, metal ouro, que é o metal mais nobre que existe. Por quê? Porque é um excelente condutor, né, de corrente elétrica e um excelente e tem uma absorção térmica bastante razoável, né? Então é isso, tá? Então são duas características muito importantes aqui, ó, dos compostos metálicos, né, que é a condutibilidade elétrica e térmica, né? Outra coisa, eles são maleáveis, né? Você, por exemplo, as placas, né? Ó, se você pega um lingote aqui, ó, né? Você pega uma placa de ferro, né? Você pode ver nas usinas, né? Nas siderúrgicas, eles transformam, né, essas placas de ferro, né? Os lingotes de ferro, né? Na verdade, a siderúrgica ela monta o que? Ela monta o lingote, né? Ela vende o lingote e aí o lingote é comprado por outras indústrias que transformam eles em folhas, lâminas, né? Lâminas de metal conforme a necessidade, né? E aí essa característica é chamada, né? Perdão, é chamada de maleabilidade. Ou seja, o metal essas ligas metálicas e esses metais, eles são maleáveis, né? Ou seja, dá para a gente montar chapa, né? Dá para você entortar, né? Você entorta, né? Você faz desenho, você faz o que você quiser. Por quê? Porque eles são maleáveis. Então, além de serem bons condutores, né, de energia elétrica, serem bons condutores também de calor, né? Na verdade, interagirem perfeitamente com a questão do calor, né? Ou esquenta demais, esfria de menos, né? Dentro do contexto da necessidade. Eles também são maleáveis, né? Fáceis de trabalhar. Na verdade, quando você tem essa maleabilidade, né, você pode trabalhar tranquilamente com esses metais para formar, né, os nossos utensílios da nossa vida cotidiana, beleza? Então tá bom. Outra característica chama ductibilidade. Né? Qual o que significa isso? Né? Ductibilidade é a capacidade do metal formar fios. Né? O cobre é assim, né? Você vê que o cobre, por ser um bom condutor, né, de energia elétrica, né, ter uma boa relação, né, com a questão térmica, né, ou seja, ele absorve e libera calor, né, de uma forma muito tranquila, facilmente. É maleável, né, é maleável e você ainda pode formar fios, né? Então você vê, o cobre tem todas essas características. Você vê que ele que é basicamente ele que é usado, né, para a distribuição de energia elétrica dentro das residências, né, nas cidades, né, nos postes, nos fios, né? Aqueles fios são fios de cobre, né, que tem todas essas características aqui. Beleza? Ok? Tá bom? Outra coisa, né, que eles vão formar é essa ligação metálica, né, os três modelos, voltando aqui, né, que ele vai só citar, né, só para a gente lembrar, eu já citei, né, então olha aqui, ó, no caso
né, dos 3 tipos de ligação. Então aqui, ó, no caso da ligação iônica, é aquela onde se prevê transferência, né? No caso da ligação covalente, é onde eu tenho o compartilhamento de elétrons. E no caso da ligação metálica, é quando eu tenho a sobreposição, né, das eletrosferas, de cátions ali dos metais de transição, né? E aí eu formo as ligas metálicas, né? As ligas metálicas, elas são o resultado justamente dessa característica muito especial desses metais, né? Que na verdade são cátions, né? E você foi melhorando. Na verdade foi isso que o homem fez, né? Para construir boas espadas, né? Bons escudos, né? Ele foi misturando, né, esses metais e formando ligas metálicas, né? Que são bastante conhecidas aí hoje, né? Então, por exemplo, aqui alguns tipos de ligas metálicas, né? Ó, por exemplo, o ouro 18, né? O ouro 18 ele é formado por ouro, né? Prata e cobre, tá? Ok? Ou só ouro e cobre, né? Ouro e cobre, ou prata e cobre também, tá? No caso do ouro aqui, né? No caso do ouro 18 quilates, foi uma maneira que foi encontrada, né, para baratear, né, tornar possível que as pessoas tivessem acesso a joias, né? Então você põe menos ouro, né? O ouro é um metal extremamente caro, né? Muito caro, muito na verdade ele é a referência, né, monetária de todos os países, né? Você mede a condição monetária de um país pela quantidade de ouro que ele tem, né? E ele é o metal mais nobre que existe, né? Ele é o metal mais nobre que existe. Então, se eu misturar ouro, né, com cobre, eu formo o ouro 18 quilates, né? Sempre numa proporção entre em torno de 75% de ouro e 25% de cobre, ok? O bronze, eu vou misturar estanho com cobre, né? Aí eu formo o bronze. O bronze também é um tipo de liga, né? Um tipo de metal, né? Ele não é tão nobre, né, quanto o ouro 18, mas é aquele metal das medalhas, né? Da medalha, aquela cor específica, né? Um amarelo meio escuro, tal, da cor da medalha, tá? Das medalhinhas. As medalhinhas normalmente são feitas de bronze, troféus, né? São feitos de bronze. Tá? O latão já é uma mistura também de cobre e zinco, né? As latas de óleo, né? As latas de óleo, elas têm essa característica, né? A maioria das latas, né, de uma forma geral, elas têm essa característica do latão, né? Depende da quantidade do que eu estou misturando. Então, por exemplo, se eu misturar cobre e zinco, eu vou formar o latão, tá? A amálgama, né? A amálgama é a mistura de qualquer metal, né, com o mercúrio, tá? Então, amálgama de ouro, né? Amálgama de cobre, amálgama de paládio. Então, eu tenho o termo amálgama, significa que eu estou misturando, né? Que eu estou formando uma liga metálica cuja a composição eu tenho o mercúrio. Sempre lembrando que o mercúrio é um metal, é o único metal líquido, né? Na temperatura ambiente, né, normal, das médias temperaturas, a gente vai sempre encontrar o mercúrio na condição líquida, ok? O aço, por exemplo, né? O aço. Então, o ácido é a formação de ferro mais carbono. Agora, por exemplo, eu posso ter o aço inoxidável, né? Aqui, ó, aqui eu tenho o ferro carbono, né? Na verdade, é o aço que a gente chama aço carbono. Aço carbono é ferro mais carbono. Aí é só.
Agora eu posso ter ferro mais carbono e mais crômio. Então, aí eu posso melhorar, né, essa liga metálica, ele fica ácido inoxidável, né, que é um ácido mais durável, que sofre menos oxidação, né, enferrujamento, etc, etc, etc. Né? Então, você vê que na verdade, a humanidade, ela cresceu, né? Na verdade, ela evoluiu misturando esses metais, ok? A solda é, utilizada, né? Normalmente essas oficinas é chumbo mais estanho, né? Que até fala estanhar, né? Entendeu? Então, na verdade são ligas, né? Você vai misturar esses metais, ok? E como que mistura isso, né? Qual é o princípio? É a ligação metálica, ok? Beleza? Então aqui, ó, um resuminho, né? Aqui tem um resuminho, tem uma tabela que tem um resuminho em relação a todas as ligações, né? É o composto iônico, a temperatura de fusão do composto iônico, molecular e metálico, né? Todos do iônico, a temperatura de fusão é muito alta e do metálico também. E em relação ao molecular, é baixa, né? Na verdade, é onde eu tenho as ligações covalentes, tá? As ligações covalentes. A temperatura de ebulição é a mesma coisa, né? Extremamente alta, no caso do molecular baixa e no caso do metálico alta, né? A condutibilidade elétrica, né? No composto iônico, quando ele está sólido, ou seja, por exemplo, se eu pegar um cristal de cloreto de sódio, de sal, né? Ele conduz corrente elétrica? Não, não conduz, tá? O molecular é a mesma coisa, também não conduz. Agora, no caso do metálico, sim, né? Ele vai conduzir, né? Uma barra de ferro, uma barra de cobre, uma barra de ouro, né? Ele vai conduzir. O líquido conduz, né? O composto líquido, ele conduz, né? No molecular, não conduz, tá? E no caso do metálico líquido, ele conduz também, tá? E se eu colocar eles em solução aquosa, né? Em solução aquosa, só o iônico vai conduzir, tá? O iônico vai conduzir. Deixa eu confirmar aqui direitinho. Aqui não tem nem sentido, né? Você pegar uma barra de ferro e colocar água, porque elas nem interagem, né? Então aqui conduz, né, o composto iônico, por exemplo, se eu misturar o sal, né? Se eu misturar o sal na água, solução aquosa, né? Por exemplo, cloreto de sódio mais água. Conduz corrente elétrica? Conduz, né? Conduz porque ele vai ionizar, vai polarizar, então a corrente elétrica vai fluir normalmente. No caso do molecular, vai acontecer isso também? Não vai conduzir, né? Até porque ele não é, como ele não é um composto iônico, então ele não vai ionizar, ok? E aqui não tem sentido, né? Então, observação, essas propriedades são características para a maioria dos compostos, porém existem exceções que serão trabalhadas aí ao longo do curso. Existem algumas exceções, tá? Mas oportunamente a gente vai falar sobre isso, né? Então vamos para o exercício, né? Vamos para o exercício. Então vamos lá. Como vimos nas aulas anteriores, corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas, né? Diferentemente dos compostos iônicos, as substâncias metálicas conduzem corrente elétrica no estado sólido. Elabore uma explicação para essa propriedade dos metais a partir dos modelos de ligação metálica, né? Então, as substâncias metálicas apresentam as condições necessárias para a condutividade elétrica no estado sólido. As cargas são constituídas pelos elétrons do retículo metálico, que apresentam grande liberdade de movimentação. É aquilo que eu falei, né? Na verdade, quando você sobrepõe
as eletrosferas, e os elétrons da camada de valência, eles acabam se confundindo, né? Eles acabam migrando de uma eletrosfera para outra, consequentemente se movimentando, né? Na verdade, a gente chama até de elétrons livres ou mar de elétrons, né? E aí a condutibilidade elétrica fica favorecida, né, por essa liberdade de movimentação, ok? As figuras abaixo representam esquematicamente estruturas de diferentes substâncias à temperatura ambiente. Qual das substâncias conduz corrente elétrica no estado sólido? Qual? Né? É, com certeza, somente a 1, né? Somente a 1, pois representa uma substância metálica, enquanto a estrutura 2 representa uma substância iônica, né? Ok? E aqui, e substância iônica no estado sólido não conduz corrente elétrica. Então aqui, ó, é como se fosse uma barra de ouro, né? Uma barra de ferro, uma barra de cobre. Aí ele vai conduzir normalmente, tranquilo, né? Por causa dos seus elétrons livres, por causa do mar de elétrons, né? Que é uma propriedade, uma característica desses metais de transição. Nesse caso aqui, eu tenho no sólido, né? Elas estão fixas, né? Elas estão tão juntinhas que não há movimentação. Se não há movimentação, então não há condução de energia elétrica. Lógico que se eu pegar, né, e transformar isso em líquido, aí passa a conduzir. Se eu jogar na água, aí então melhor ainda, vai conduzir a energia elétrica. Mas no caso sólido, né, somente que é um metal, né, uma substância metálica, um metal de transição. Beleza? Então tá bom. Vamos lá. Vamos para o próximo, né? Então, olha aqui, as figuras a seguir representam esquematicamente estruturas de diferentes substâncias à temperatura ambiente, né? Então aqui, ó, tem uma substância, né, aparentemente pura, né? Aqui eu tenho duas, aqui é um retículo cristalino. Por que eu sei que é sólido? Pela proximidade, né, dos átomos. Olha, eles estão muito juntos aqui. E aqui eu tenho uma substância praticamente pura, né? Agora aqui não, aqui eu tenho um retículo cristalino, né? Eu tenho um átomo maior e um menorzinho aqui, né? Porém sólido, né? Porém sólido. E aqui eu tenho moléculas, né? Uma um pouco mais distante que a outra, que poderia até estar, eu poderia considerar até que pode ser ou líquido ou gasoso, né? Porque como tem uma distância maior, então poderia ser aqui. Então vamos ver aqui, vamos fazer, ó, aqui, ó, aqui pode ser o NaCl? Não, não pode ser. A B, NaCl, também não pode ser. CO2 também não pode ser, porque o CO2 ele pode até estar na condição sólida, né? Mas aqui não pode ser ele, porque eu só tenho um átomo, né? Um tipo de átomo. Agora, pode ser o ferro? Pode, né? Aqui, ó, pode, né? Agora, aqui pode ser o NaCl? Pode, né? Ó, o Na e o Cl aqui. E pode ser o CO2 aqui? Pode, né? Ó, CO2. Vamos ver a E agora, né? Pode ser o ferro? Pode. Pode ser o CO2 aqui? Não, não pode. Porque aqui eu só tenho dois átomos, né? Dois átomos diferentes, né? E aqui não é o NaCl, porque aqui eu tenho três átomos e o NaCl são dois. Então, a resposta é a D, né? É o ferro, o NaCl e o CO2. Beleza? Fácil, né? Tranquilo. Então vamos lá. Vamos seguir aqui.
Ó, considere as propriedades, né, presentes no quadro a seguir. Então, tem uma substância X, temperatura de fusão extremamente alta, né, 2.614, ebulição 2.850, não conduz, né, corrente elétrica no estado sólido, não conduz, porém, quando está no estado líquido, conduz, né? Então, aqui, ó, isso aqui está com cara de substância iônica, né? Aqui, ó, essa aqui, ó, temperatura de fusão menos 199 e menos 195, né? Ou seja, na temperatura ambiente, essa substância aqui é um gás, né? Condutibilidade elétrica não conduz, né, no estado sólido, e também não conduz no estado líquido, tá? A Z, 420 graus Celsius, né, 907 graus Celsius de temperatura de ebulição, condutibilidade no estado sólido conduz, né, e no estado líquido também conduz. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Essa aqui é uma ligação iônica, né? Na verdade, eu tenho uma alta, né? Para romper, né? Eu tenho que ter uma alta temperatura, né? Tanto de fusão quanto de ebulição. Aqui nem tanto, né? Você lembra que a ligação covalente é uma ligação mais tranquila, né? É uma ligação menos forte, né? do que a ligação iônica, né? Então, você vê que eu preciso, para romper aqui, ó, eu preciso de menos temperatura. Não conduz, né? A água, por exemplo, a água não conduz, né? É uma ligação covalente também, né? E não conduz nem no estado líquido e nem no estado sólido, né? Porém, aqui, ó, eu tenho uma liga metálica, né? Ó, temperaturas não são tão altas assim, apesar de serem altas, né? Mas não são tão altas assim, e elas duas como então só pode ser uma ligação metálica, beleza? Sabendo que X, Y e Z são monóxido de carbono, zinco e óxido de cálcio, né? Não nessa sequência, quais são as substâncias X, Y, Z, né? Monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás, né? Na verdade, ele é um gás. Então, ele é provavelmente a substância Y. O zinco é a Z, né? E o óxido de cálcio, que é uma ligação iônica, né? Que é uma ligação iônica, tá? Só pode ser X. Então, vamos ver lá. É isso mesmo, certinho, né? Então, X é o óxido de carbono, Y é o monóxido e Z é o zinco. Beleza? Tranquilo, né? Então, tá bom. Vamos. Opa, dúvida? Acabamos, né? Fizemos, então, os exercícios da aula, né? Então, tá com dúvida? Não tem problema nenhum. É só me mandar a sua dúvida pelo ClassApp, que eu entro em contato, respondo rapidamente para você. Ou pelo plural, ou pelo química.xelofebu@gmail.com, beleza? Então, não precisa ficar sem dormir, não precisa ficar paranoico, não precisa ficar nervoso, sem comer, nada disso. Basta me passar uma mensagem que nós vamos conseguir solucionar a sua dúvida, beleza? Então tá bom. Não esqueça de fazer, né, as atividades mínimas, elas estão por aqui, né? Estão indicadas aí na apostila. É só você ir no seu caderno de exercício, é o capítulo 6, né, do caderno de exercício número 1. Então é só você ir lá e resolver essas questões. Resolva com calma, com tranquilidade, prestando atenção, né? Concentrado, né?
O segredo, pessoal, qual é o segredo? O segredo é estar concentrado, né? Você precisa estar concentrado. Quando você está concentrado, é tranquilo. Aí você consegue resolver legal os exercícios, consegue compreender perfeitamente o conhecimento. Beleza? Então, concentrado, né? Desliga celular, desliga a TV, entra no seu quarto, fecha a porta, não deixa ninguém, né, te atrapalhar. Lógico, na medida do possível. Estou falando isso na medida do possível. O ideal é você estar concentrado. Beleza? Tá? Então tá bom. Então é isso aí, pessoal. Próxima aula, até o próximo encontro. Morrendo de saudade de vocês, tá? Não vejo a hora, né? A gente já voltar para as salas de aula, né? Mas infelizmente, né, a gente vai ter que fazer esse sacrifício nesse momento, porque o momento é bastante grave, né? E a gente tem que saber conviver com essa pandemia que veio nos surpreender. Beleza? Então, beijo no coração de vocês, tá? Fiquem em paz, fiquem tranquilos, tá bom? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.